Você também tem dificuldade na hora de passar um batom escuro? Então, seja muito bem-vindo! Meu nome é Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita, se inscreve aqui no canal. Eu sei que essa dúvida é muito comum, é uma dificuldade muito comum. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você aplicar o batom escuro de uma forma muito mais fácil. Bora lá saber quais são essas dicas preciosas? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um contorno labial, um lápis labial, e eu vou usar um lápis mais ou menos da cor do batom que eu vou utilizar. Esse daqui é o da Milani, na cor Bordeaux 12, é a referência dele. Mas se você não tiver necessariamente um batom exatamente da cor do batom que você vai passar, você pode utilizar um batom que é da cor dos lábios, uma cor bem neutra, bem natural, cor mesmo de boca, sabe? Então você pode aplicar também só mesmo para definir o contorno dos lábios. Eu vou usar esse daqui e eu vou dar uma gotinha de diluidor na pontinha desse lápis para ele deslizar ainda melhor. Então, para fazer isso, eu pego a minha plaquinha, ó, eu venho aqui na minha plaquinha de inox, essa aqui ela tá meio sujinha, mas só para vocês entenderem. Então, eu dou uma gotinha aqui do meu diluidor aqui na plaquinha e esfrego aqui o meu lápis, porque aí ele vai ficar ainda mais molinho, tá? Eu sempre faço isso. E agora a gente vai começar aplicando esse lápis. Se for em você ou se for na cliente, é legal você fazer assim, ó, com os lábios. Então, você contrai assim um pouquinho os lábios para facilitar o deslize desse lápis aqui labial, tá? Então, vamos lá. Agora não vai dar pra eu falar, mas ó, vou fazer assim e vou contornar os meus lábios, tá? Então, ó. Então, a primeira coisa que eu faço é um traçado reto do alto aqui da minha boca até o centro. Eu vou fazer um X aqui bem no meio da minha boca. Então, fiz esse xizinho aqui bem no meio da minha boca. Deixa eu aproximar um pouquinho. Fiz o X e agora eu posso subir um pouquinho mais com a abinha aqui do X ou não. Então, você vai definir se esse X, o centro dele tá certinho com o centro do seu nariz e também se eles estão na mesma altura. Se eles estiverem da mesma altura, aí você já pode começar a descer. Se não, você eleva ele um pouquinho. Então, você prende assim o lábio e vê se um tá mais alto que o outro. Se tiver, você sobe um pouquinho. Então, achei que esse daqui estava um pouquinho mais baixo. Agora, eu vou começar a fazer o traçado descendo aqui o morrinho. Faço a mesma coisa do outro lado. Quando eu vou fazer em mim, eu sempre apoio o dedinho aqui nos meus lábios para poder fazer esse traçado e minha mão não ficar voando. Se for na sua cliente, você também pode apoiar o seu dedinho e ir fazendo esse contorno. Se você preferir, você pode colocar assim uma esponjinha, pega uma esponjinha, apoia aqui e vai fazendo aqui o traçado também, para você não ter perigo de sujar a pele da sua cliente, se for o caso. Tá? Então, fiz aqui o traçado, agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Para fazer a parte de baixo, eu começo pelo centro. Então, fiz a parte de baixo do centro e depois eu só ligo a parte externa até o meio. E pronto, agora eu já fiz o contorno labial e agora eu vou aplicar o batom propriamente dito. Aí, você vai escolher o batom da sua preferência. Eu escolhi esse daqui que é um vermelho. Esse daqui ele é muito parecido com o Russian Red da MAC. Esse daqui chama Perfect Red. Ele é na cor 10 da NYX. Ele é um vermelho aberto, bem comum, bem fácil de ser encontrado. E para aplicar qualquer tipo de batom, eu sempre uso a minha espátula de inox. Então, eu dou uma raspadinha aqui no batom para tirar o batom da bala. Eu nunca venho com o batom direto, a bala do batom direto nos lábios. Primeiro que
Esses batons eu uso em cliente, então, né, em relação à higiene, à segurança, biossegurança, aquela coisa toda, não é ideal você, como maquiador, utilizar a bala do batom direto na boca da cliente, vai que você acaba contaminando o seu material, né? Então, sempre faça dessa forma. Se for o seu próprio batom, se você utiliza só em você, não tem problema você vir com a bala direto, mas mesmo assim eu gosto de fazer esse processo porque vai facilitar bastante, vocês vão ver agora. Então eu dou uma raspadinha, olha, eu tiro um pouquinho do batom, uma quantidade que eu acho que será o suficiente, deixo aqui na minha plaquinha minha plaquinha não, no minha espátulazinha aqui de inox, e agora eu venho com o meu diluidor, mesma coisa, e vou dar uma gotinha aqui na minha espátulazinha. Então ficou o batom e o diluidor aqui do lado. E agora eu vou pegar um pincelzinho, você pode pegar o pincel que você preferir para fazer essa aplicação. Esse pincel aqui eu gosto muito, esse daqui é da Macrylan, é o B111 e ele tem esse formatinho que vai facilitar muito, muito, muito a aplicação. Se você não tiver um desse, pode ser qualquer pincelzinho chanfrado, menorzinho que você tenha. Não precisa ser tão pequenininho, porque senão vai acabar dificultando muito sua vida, você vai gastar muito tempo, tá? Então, eu vou usar, aquele meu tá sujinho, então eu vou usar esse daqui, tá? Que ele é um pincel, ele nem tem referência, aqueles pincéis de unha, tá? Então, ele é pequenininho, chanfradinho. E, ó, agora eu vou começar a juntar esse diluidor no meu batom. Então, eu vou pegando o diluidor e vou fazendo uma laminha do diluidor com o meu batom, porque isso vai deixar o meu batom ainda mais cremoso e vai facilitar a minha aplicação. Então, eu pego bastante produto de um lado e de outro do pincel, olha só. Pego muito produto mesmo, tá vendo? Eu deixo meu pincel bem carregado de um lado e do outro, vou pegando mais produto, ó. Vou fazendo uma laminha mesmo, tá vendo? Aí eu pego bastante produto de um lado e do outro, tiro um pouquinho assim do excesso, só para o meu pincel não ficar muito grosso. E agora eu vou começar a aplicação. Para fazer a aplicação, eu vou soltar os lábios e vou fazer a aplicação do jeito que tá aqui mesmo, tá? Então, eu apoio o dedinho, sempre apoio o dedinho aqui, ó, embaixo e vou fazendo. Nesse momento, o único movimento que eu faço é o movimento com os dedos, eu não movimento o meu braço inteiro, tá? Então, é só aqui esse movimento menorzinho aqui só, ó, tá? Dos dedos mesmo. Então, a primeira coisa que eu faço o meio dos lábios, tá? Então, vem aqui, bem no meio, puxo pra dentro. A mesma coisa que eu fiz com o lápis, eu vou fazer com o batom. Faço o meu xizinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá do canto externo da minha boca e vou juntar com a parte de cima. Então, ó, encaixo o pincel aqui, encaixei e puxo. Se você fizer esse movimento bem devagarinho e com bastante precisão, você não precisa fazer esse movimento rápido, mas se você fizer bem devagar e de uma vez só, vai evitar que ele fique todo parecendo um eletrocardiograma, sabe? Então, assim fica mais bonito a aplicação. Então, você encaixa nos lábios da sua cliente, mesma coisa. Ela com a boca fechada, relaxada, você pega, encaixa o pincel e puxa, ó. E aí já encontrou o primeiro cantinho aqui que você tinha feito, agora preenche. Agora vamos fazer o outro lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu encaixo o pincel e puxo. Eu sempre utilizo, como vocês estão vendo, a lateral do pincel e nunca a ponta do pincel. Então, olha, eu encaixo e puxo pela lateral, ó. Então, é a lateral do pincel que fica em contato aqui. Agora, preencho tudo aqui.
Se for necessário, eu posso vir com a pontinha do pincel aqui e fazer algum retoque. Agora, vamos fazer a parte de baixo. A parte de baixo, como eu já tô até falando aqui, já tá até carimbando aqui pra baixo, né? Mas a parte de baixo, basicamente, o que eu faço é o seguinte. Primeiro eu aplico aqui bem no centro dos lábios. E agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez em cima aqui embaixo. Encaixo o pincel e puxo. Vou só dar mais uma gotinha aqui de diluidor, porque meu batom já começou a dar uma secadinha. Essa dica do diluidor, ela ajuda muito porque deixa o batom ele bem macio, com a textura bem gostosa e fica muito mais fácil você deslizar o pincel. Então, dou uma gotinha aqui do diluidor e vamos começar a aplicação aqui na parte de baixo aqui da boca. Então, mesma coisa, eu vou encaixar o pincel e vou trazer aqui pro meio. E eu sempre faço isso usando a lateral do pincel. Então, é muito importante que o pincel que você escolher, ele tenha uma lateral maior e mais retinha, porque você vai conseguir fazer essa aplicação mais rápida. Então, ó, encaixo. E puxo. Encontrou lá todo mundo. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, olha, o pincel ele fica quase deitado. Então, eu venho, pego bastante produto, encaixo o pincel e puxo. E agora, preencho aqui o meio. Se precisar dar algum retoquezinho, você pode usar tanto a pontinha do pincel ou então a lateral. Eu sempre prefiro usar a lateral porque eu acho que eu tenho mais precisão. Então, apoio o dedinho, ó. Bom, então essas foram as minhas dicas para você aplicar de uma maneira mais fácil o batom vermelho. Eu sei que o batom vermelho é uma dificuldade muito grande e a gente realmente precisa treinar mais, precisa ter um pouquinho mais de habilidade com a mão, mas eu espero que essas dicas tenham te ajudado e te ajude a aplicar o batom vermelho ou o batom mais escuro de uma maneira super fácil. Você pode usar essas técnicas e essas dicas para qualquer cor de batom, não necessariamente só para o vermelho. Então é isso por hoje, eu te espero no nosso próximo vídeo, lembrando que todas as semanas temos vídeos novos aqui no canal, então dá uma passadinha para você ver todos esses vídeos, temos guias, dicas, temos tutoriais, tour aqui pelo ateliê, tem muita coisa bacana, então já se inscreve aqui para você não ficar de fora de mais nenhum vídeo, receber sempre em primeira mão, é só você clicar no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, logo ao lado tem um sininho, clica nesse sininho para você ser notificado e não esquecer mais de mim, combinado? Então eu te vejo no nosso próximo vídeo, um super beijo e até lá!